nosso amigo Santo Espírito. Venha aquecer os corações, vem com cura e todo o seu poder. Vem manifestar os teus sinais. O que dizer, o que fazer quando Ele aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Te desejamos, Senhor. Nosso amigo Santo Espírito. Esperamos pelo seu soprar. Com seu óleo venha nos ungir. Queremos e com seu fogo vem nos batizar. Levante suas mãos. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Outra vez, queremos outra vez, queremos outra vez. Na tua palavra disse que nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre todo o meu povo. Então vem derramar, faz outra vez. Antes desse slide, por favor. Salmo 119, verso 90. A tua fidelidade, a fidelidade do Senhor, ela se estende de geração a geração. Deus é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. O Senhor visitou a igreja no passado, então o Senhor pode, deve e visitará a igreja no presente, e o mesmo acontecerá até a sua volta. Agora, o que pode acontecer é a nossa geração não perceber
o tempo da sua visitação. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então Deus traz uma visitação, mas pode ser que a nossa geração não perceba esse tempo de visitação, como o Senhor Jesus falou para Jerusalém: você perdeu o tempo da tua visitação. E Jesus chorou por causa disso. E pode ser que nós percamos o tempo da nossa geração, percamos o tempo do avivamento de Deus para as nossas vidas. Carol Basso, do estado de São Paulo, ela é uma estudante das histórias dos avivamentos. Ela vai dizer que algumas características acompanham, de uma forma geral, os avivamentos que já aconteceram na história. E ela seleciona aqui 13 itens. Primeiro deles, mover de oração. Segundo deles, corações famintos. Terceiro, trevas na sociedade, frieza na igreja. Quarto, líderes incendiados. Quinto, elemento musical sobressaindo na igreja. Sexto, leigos são inseridos na participação, ou seja, a igreja não é conduzida apenas pelo clero, pela liderança formada, mas também pelos leigos. Sétimo ponto, fim de preconceitos e barreiras sociais. Oitavo ponto, dúvidas e incertezas surgem, porque coisas novas vão surgir. Daqui a pouco ela vai falar sobre coisas novas. Ponto 9, arrependimento e conversão genuína. Ponto 10, um temor forte de Deus, um temor forte pela presença do Senhor. É o que não aconteceu com Uzá e Aiô. A presença de Deus estava ali na frente deles, representado pela arca do Senhor. E quando os bois tropeçam, Uzá, de forma inconsequente, estende a sua mão. E parece, o que dá a entender é que havia uma tolerância de Deus, porque essa arca estava na casa deles. Provavelmente a presença do Senhor ali na casa deles, e eles não respeitavam essa presença, eles não tinham temor de Deus diante dessa presença, ao ponto que Uzá, quando toca na arca, abre-se uma ruptura nele, uma brecha nele, algo que extraordinário aconteceu ali. Ele morre diante dos olhos de Davi. Aquilo trouxe um temor sobre toda a nação. A partir desse momento, Davi, com temor, ele diz assim: olha, como que eu posso trazer até mim a arca do Senhor? Como que eu posso ter a arca de Deus junto comigo? Ele leva a arca de Deus para a casa de Obed-edom. E olha a diferença, 3 meses, somente 3 meses, a arca de Deus na casa de Obed-edom, há uma revolução, um avivamento na casa de Obed-edom. Ali tudo é abençoado, a unção de Deus vem sobre aquele lugar, porque temor do Senhor. O temor do Senhor encheu aquele lugar. A Bíblia vai dizer isso também no livro de Atos. O Mauro está desafiando aqui a estarmos lendo o livro de Atos. O livro de Atos, ele começa com um mover tremendo, mas chega um momento em que se acostuma com aquela presença de Deus, e um casal, um homem e uma mulher, eles trazem uma oferta, e com mentira no coração, com intenções erradas no coração, eles dizem para Pedro: olha, essa é a nossa oferta, vendemos a nossa propriedade, está aqui o dinheiro. Pedro diz: você não está mentindo para homens, você está mentindo para Deus. E naquele momento aquele casal morre, e essa morte traz temor, e esse temor na igreja redireciona a igreja novamente para novos níveis de avivamento que Deus leva a igreja a experimentar. Então precisamos cultivar o temor do Senhor. 11º ponto, evangelismo e missões como resultado disso, uma expectativa escatológica, ou seja, pela volta do Senhor, e grandes novidades. Tudo que nós temos hoje na igreja é resultado de avivamentos. Nós temos um louvor abençoado como esse, porque as gerações foram experimentando avivamentos sobre avivamentos, e então Deus foi trazendo novidades em todas as áreas, inclusive na área do louvor e da adoração. Se nós retrocedermos a história da igreja, nós vamos ver que a igreja era muito pobre, pode-se dizer nisso, na área do louvor e da adoração, e com a medida em que os avivamentos foram ocorrendo, o louvor e a adoração foi sendo enriquecido, os dons, os talentos, as capacitações, o fluir de Deus na igreja, grandes novidades surgem por conta
do avivamento. Avivamentos na história da igreja. Primeiro grande avivamento é Atos capítulo 2, pode passar, é Atos capítulo 2. Em Atos capítulo 2, nós temos o grande avivamento que aconteceu na igreja, o que iniciou a igreja, inaugurou a igreja. Primeiro avivamento da igreja é Atos capítulo 2. Mas esse avivamento acontece justamente por causa do capítulo 1. Não existe Atos 2 sem Atos 1. E o que antecede o avivamento de Atos capítulo 2? Primeiro, perseverança na oração. A Bíblia diz no capítulo 1, no versículo 14, que eles perseveravam unânimes em oração. Se queremos experimentar avivamentos nos nossos dias, precisamos orar com perseverança, com insistência. Talvez oramos um pouco, experimentamos algo acontecer, nada acontece e desfalecemos. A Bíblia diz que Elias era sujeito às mesmas paixões que nós, e ele orou com insistência, porque ele ora a primeira vez, e certamente com muita fé e determinação, e diz para o seu discípulo: vai lá ver se tem chuva já caindo sobre a terra, vê lá o que está acontecendo nos céus. E o discípulo dele chega para ele e diz assim: o céu está azulzinho, está uma beleza, está azul, não tem uma nuvem sequer. Então, quantas vezes são notícias como essa que chegam até nós, e ao invés de nós tomarmos a atitude de Elias, de perseverarmos, insistirmos na oração, nós nos desfalecemos. A Bíblia diz que ele faz isso uma vez, ele faz isso 2 vezes, 3, 4, 5, imagine a 6ª vez. Aquele menino chega para ele, é a 6ª vez que ele está orando, ele diz: o que você vê? Não tem nada, Elias, o sol está rachando mamona, olha, não tem nada. Elias diz assim, mais uma vez, como é que é aquela canção? Faz de novo, essa precisa ser a nossa oração, até que Deus faça de novo na nossa geração. Quantos querem orar assim, irmãos? Nós precisamos, se não orarmos dessa forma, nada vai acontecer. E na 7ª vez, lá veio o menino e diz assim: Elias, olha, não sei se você vai ficar animado, mas está vindo uma nuvem, mas não empolga muito não, não empolga muito não, que olha, é do tamanho assim mais ou menos da minha mão, assim, olha, catiquinha, pequenininha, não empolga muito não. Elias já levanta, aí é um homem de fé, ele diz assim: fala para Acabe se preparar, porque aí vem uma tremenda chuva. Quantos querem ouvir o som da chuva do Espírito Santo? Então vamos aplaudir ao Senhor nessa noite, porque o som da chuva virá, o Senhor vai trazer chuva de avivamento sobre nós. Atos 2 é antecedido por perseverança. Segunda coisa, obediência. Jesus diz assim: olha, eu vou ficar em Jerusalém. Olha, eles tinham presenciado a ressurreição, eles tinham o evangelho nas mãos, tinham aprendido tudo com Jesus. Jesus diz: não façam nada. O que é para fazer, Jesus? Fiquem em Jerusalém. Até quando? Até que do alto sejais revestidos de poder. Então, o Senhor, Ele honra, o avivamento vem como resultado da obediência do seu povo. Quanto mais caminhamos na vereda da obediência, mais nos aproximamos do poder e do avivamento de Deus. Então esses homens, essas mulheres, diz o texto em Atos capítulo 1, verso 2, que voltaram para Jerusalém e ali permaneceram. Alguns estavam escapando para Emaús. Jesus diz: volta, é em Jerusalém. E diz o texto que 120 perseveravam em Jerusalém, não arredaram pé. Eles não sabiam o que ia acontecer em dia de Pentecostes. Jesus não tinha falado isso para eles. Eles perseveravam na obediência. Vamos ficar aqui até quando? Até que do alto sejamos revestidos de poder. Então, avivamento vem como resultado de obediência. Onde tem um coração obediente, o Senhor derrama do seu Espírito. Lembra o que Deus falou para Jesus, para João Batista, quando Jesus foi batizado no Espírito Santo? Quando ele foi cheio do Espírito Santo: este é o meu filho amado, que tem me dado muita alegria.
Jesus até aquele momento estava em obediência ao seu Pai, fazendo tudo aquilo que o seu Pai dizia a ele. Terceiro ponto, diz o texto lá em Atos, que quando eles foram cheios do Espírito Santo, antes de eles serem cheios do Espírito Santo, a expressão é no capítulo 2, e de repente. O que significa e de repente? Significa que as coisas não acontecem do meu modo, do seu modo, da minha forma, da sua forma, no meu tempo, no seu tempo. As coisas acontecem no tempo de Deus. E para que as coisas aconteçam no tempo de Deus, até que elas aconteçam, precisamos não só de obediência, mas precisamos também de fé, de perseverarmos na fé, de confiarmos que aquilo que o Senhor falou, Ele fará. E a Bíblia diz que de repente, ou seja, no tempo de Deus, queridos, eu não sei quando isso vai acontecer, mas Deus trará um grande avivamento sobre nós antes da sua volta. Você crê nisso? Isso pode acontecer agora, isso pode acontecer hoje. Você sabe que grandes avivamentos aconteceram quando aparentemente não estava acontecendo nada, ou seja, veio de repente. Quantos creem no de repente de Deus? Quantos querem ter expectativa no de repente de Deus? De repente. Muitas pessoas oravam, buscavam, nada acontecia. Vento não soprava, as nuvens não apareciam. Quando de repente algo veio acontecer. Então nós precisamos esperar no Kairos de Deus. E a quarta coisa que acontece em Atos 2 é prontidão. Escute. O Senhor vai nos levar a tempos de quebrantamento, de enchimento do Espírito Santo, de mover tremendo na presença dEle. Eu creio que reuniões acontecerão aqui, que vão atravessar a noite, e você vai ter que ligar para os seus pais e dizer: papai, ó, fica tranquilo que eu estou aqui, eu estou na igreja, mas não tem como arredar pé desse lugar, porque a presença de Deus está aqui. Se eu fosse o senhor, eu vinha para cá também. Então, eu creio. Você crê que isso pode acontecer? Deus vai fazer isso no nosso meio, mas presta atenção, avivamento não é só cara no chão. Diz o texto, que quando eles foram cheios do Espírito Santo, eles estavam como que embriagados. Imagina aquele povo tudo embriagado, certamente uns caíam sobre os outros, tal era um enchimento, mas num determinado momento, alguém disse assim: isso aí é porque eles estão embriagados, não tem nada de Deus nisso. O texto diz: e Pedro, juntamente com os demais, colocando-se de pé. Avivamento vem quando uma igreja não só cai no chão, mas quando uma igreja também se coloca de pé, quando uma igreja se posiciona, quando uma igreja enfrenta os desafios pelos quais Deus colocou ela naquela geração para que ela possa enfrentar. A partir de Atos 2, nós temos um grande avivamento, chamado avivamento apostólico. Paulo se converte no capítulo 9, ele se torna um evangelista, um missionário extraordinário. Diz o texto que, pode passar para frente, nós colocamos ali, Paulo começa em Jerusalém, e a última estada de Paulo é Roma. Esse filme que acabou de sair agora, Paulo, o apóstolo de Cristo, extraordinário aquele filme, ele termina ali, por volta do ano 67, em Roma, onde ele é decapitado pelo imperador Nero, por volta de 67 a 70 depois de Cristo. Paulo faz um estrago no inferno, várias cidades, nações são abençoadas por aquele ministério, mas o livro de Atos não aborda o que os outros apóstolos fizeram. Os demais apóstolos passaram pela Judéia, Samaria, Síria, Arábia, Egito, Ásia, Mesopotâmia, Pérsia, Turquia, na época chamada de Anatólia, Grécia, Rússia, Etiópia, Armênia, Macedônia e até mesmo na Índia. Até hoje existe em Goa, na Índia, a igreja fundada pelo apóstolo Tomé. Então os apóstolos, eles invadiram várias outras nações além de Paulo, pregando o evangelho. Isso é conhecido como o avivamento apostólico.
Depois que os apóstolos passaram, começaram a surgir os pais da igreja. Esses pais foram importantíssimos para a fundamentação teológica da igreja. Dentre eles nós podemos citar alguns: Clemente e Justino Marte, que eram de Roma; Inácio de Antioquia; Pápias de Herápolis; Policarpo de Esmirna; Irineu de Lyon. Lembrando que Pápias e Policarpo eram discípulos direto do apóstolo João, e Irineu era discípulo de Policarpo. Olha só, Lyon, cidade onde nosso missionário Zé Caixeta está lá junto com a pastora Rosângela, né? Rosângela, né, gente? Rosângela. Muito bem, outros pais da igreja: Orígenes e Anastácio de Alexandria, lembrando que Alexandria está na África; João Crisóstomo de Constantinopla; Tertuliano e Cipriano de Cartago, atual Tunísia, também na África; Ambrósio de Milão; Agostinho de Hipona, na atual Argélia, também na África. Esses homens foram importantíssimos na história da igreja e fundamentaram a igreja com conceitos e doutrinas que nós temos até hoje. Dentre esse mover, nós precisamos destacar um desses homens, que pode passar o próximo, um missionário tremendo, que é Gregório o Iluminador. Por causa de Gregório o Iluminador, a Armênia se torna o primeiro país cristão da história, porque esse Gregório, ele tem a intenção de pregar não só para a população, para as pessoas da periferia, mas ele invade palácios, ele entra diante das pessoas de alta patrimônio, e ele chega até mesmo no imperador daquela época, da Armênia, e ele então consegue levar aquele homem aos pés do Senhor. A Armênia se torna o primeiro país totalmente cristão, isso aqui antes mesmo de Constantino, da pseudo-conversão de Constantino. Após isso, nós temos o Império Romano sendo invadido pelas nações bárbaras. E por causa dessa invasão bárbara, alguns homens valentes na fé se levantam. Dentre eles nós estamos citando aí, olha, São Patrício, São Patrick, na Irlanda. Hoje o nosso missionário, o Márcio e a Fabiana estão lá. E é interessante que aquele país é impregnado pela doutrina desse homem. Esse homem, já nessa época das invasões bárbaras, ele tem uma postura de enfrentar o paganismo, a superstição daqueles povos que eram não só conhecidos pela sua violência, pela sua bravura, mas também pelos misticismos, também pelas crendices daquele povo. E São Patrick enfrenta muitos sacerdotes celtas, ele enfrenta muitos feiticeiros ali na Irlanda, e há relatos de milagres acontecendo por causa da ousadia desse homem. E tanto ele quanto São Bonifácio são homens de ousadia e de fé. Para vocês terem uma ideia, São Bonifácio, ele é missionário na Alemanha, e ele então encontra ali um lugar de adoração de toda a Germânia, que é o carvalho sagrado de Odin, e ele faz uma pregação ali tremenda, dizendo para eles se converterem daqueles ídolos para Deus, e ele diz: dá-me um machado e eu vou cortar esse carvalho e nada vai acontecer comigo. E todos eles então naquele momento ficaram abismados, quando ele pega aquele machado, ele corta aquele carvalho, e para não desperdiçar uma grande árvore, ele pega a madeira daquela árvore, constrói a primeira capela e diz: agora vocês vão adorar a Deus. Homens como esse trouxeram avivamento em meio a muita dificuldade, problemas, situações terríveis que aconteciam na época das invasões bárbaras. Mais na frente, no século 7, vai surgir então o islamismo por meio de Maomé. É outro embate da igreja. A igreja ela perde muitos membros, muito território por causa da invasão muçulmana, do islamismo que começa a fazer parte das nações do Oriente Médio e do Norte da África. Mas dentre alguns homens valentes, surge aí Francisco de Assis, e ele diz: esse povo
eles não vão se converter apenas pela pregação, eles vão se converter pelo testemunho genuíno que um cristão pode dar a eles. E Francisco de Assis chega a ir até os sultãos. Um desses sultãos, ele tem a sua descendência, a ascendência dele é ligada com Maomé, e ele então prega o evangelho, vive Cristo diante daquele povo com muita ousadia, porque ele entendia que os muçulmanos nunca se converteriam apenas pela pregação, eles precisariam ver Cristo em nós para se renderem ao Senhor. Juntamente com ele, esse missionário aí, Raimundo Lúlio, que foi um ícone nas missões, porque ele desenvolveu um projeto missionário. Ele diz: nós não podemos entrar nesses países sem antes nos aculturarmos, falarmos a língua deles, aprendermos a língua deles, e a partir daquele momento que nós aprendermos a língua deles, nos aculturarmos, então viver Cristo, pregar Cristo àquelas nações. Raimundo Lúlio foi um ícone entre os muçulmanos, foi martirizado também. Passado o tempo, antes da reforma, nós temos aí os pré-reformistas. Olha como é importante nós falarmos desses homens, porque só temos Martim Lutero, porque antes dele, homens pagaram preço para que o avivamento de Deus viesse sobre a igreja, que estava fria, apagada pelo institucionalismo, pela política que tinha entrado dentro da igreja. E dentre esses homens nós encontramos Pedro Valdo, em Lyon, na França, e esse homem vai fundar a igreja dos Valdenses, e a igreja dos Valdenses existe até hoje, ali no sul da França, e algumas regiões também dos Balcãs. John Wycliffe, outro homem que surge antes da reforma protestante, e ousa, ele é um clérigo católico, ele ousa fazer a interpretação das escrituras para o inglês, e ele é perseguido por isso. Também, depois de John Wycliffe, vai surgir na Boêmia, atual República Tcheca, esse homem chamado John Hus. E John Hus, ele é inspirado por Wycliffe, e ele então começa também a traduzir a Bíblia para o boêmio. Juntamente com ele, Johannes Amos Comenius. Se você faz pedagogia, você já ouviu falar desse homem. Comenius é o pai da pedagogia moderna. Esse homem é um homem de Deus, e ele vai escrever nos seus relatos sobre os morávios. Ele é morávio, ele vai escrever sobre os morávios, que está na região da Boêmia, e ele vai relatar sobre a fé dos morávios. Posteriormente, daqui a pouco nós vamos falar, um homem chamado Conde Zinzendorf, ele vai ler os escritos de Comenius, e vai então fazer com que um avivamento surja no meio dos morávios, por causa dos relatos de Comenius. Nós estamos falando então da pré-reforma, e aí em 1500 vai surgir Martinho Lutero, século XVI. Martinho Lutero então surge, estabelece as 95 teses, e ali promove uma revolução dentro da igreja. A intenção dele não era rachar a igreja, a intenção dele não era fazer com que surgisse uma outra igreja, uma nova igreja, mas reformar a igreja atual. Por isso, movimento de reforma. Mas eles, sendo resistidos pela instituição católica, foram chamados de protestantes. Então você tem Martinho Lutero na Alemanha, você tem Zwinglio tanto na Alemanha quanto na Suíça, você vai ter João Calvino na França e na Suíça. João Calvino posteriormente vai para Genebra, na Suíça. E também você tem John Knox, que é o reformador escocês. Esse homem clamava a Deus e dizia: Senhor, dá-me a Escócia, senão eu morro, não tem razão para que eu exista. Até hoje a Escócia foi marcada por esse homem, a igreja oficial na Escócia, a igreja presbiteriana, por causa de John Knox. Infelizmente, os irmãos da igreja na Escócia hoje são mais nominais do que nascidos de novo, mas esse homem fez uma grande diferença na sua época. Dentre esses reformadores, nós temos também aí, e aí eu quero partir para a pós-reforma. Depois da reforma protestante vai surgir o avivamento pietista, e o avivamento pietista surge com homens como Spencer,
Spener, e Spener ele vai dizer o seguinte: olha, a igreja passou por uma reforma teológica, intelectual, nós começamos a entender e a descobrir o que é a verdade, conhecereis a verdade vos libertará, mas a prática dessa verdade ainda não é uma realidade na igreja. Nós temos uma vida ainda muito mundana, nós precisamos ter uma vida consagrada, uma vida piedosa, uma vida separada para Deus, e esse homem começa então a desenvolver o que nós conhecemos como movimento pietista. E inspirado no movimento pietista, surge então o Conde Zinzendorf. E o Conde Zinzendorf, então, ele acolhe os morávios lá da Boêmia, lá da Morávia, ele acolhe os morávios que estão passando por uma perseguição terrível. Os historiadores aí conhecem, o professor antes conhece, a Guerra dos 30 Anos, que é praticamente uma guerra religiosa, é por causa da quebra da hegemonia católica sobre a Europa, e por causa dessa guerra, os morávios então sendo perseguidos, eles vão buscar refúgio, e um homem que propõe para eles, proporciona para eles esse refúgio, é justamente o Conde Zinzendorf. Passando aqui um mapa da Boêmia naquela época, é o mapa da atual República Tcheca, juntamente hoje a região da Morávia aqui é a atual Eslováquia. Então você tem ali atualmente a República Tcheca e a atual Eslováquia. Eslováquia, se não me engano, a capital da Eslováquia me esqueça aqui o nome, Bratislava, se não estou enganado, Bratislava, e a República Tcheca, Praga, se eu não estou enganado. Talvez vocês possam consultar aí. Então, é daqui que saem os morávios. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre os morávios. Pode passar o próximo slide. Vamos falar um pouquinho sobre o avivamento moraviano. A igreja moraviana dá início a um verdadeiro avivamento missionário, atingindo, olha só o que os morávios fazem. Eles são acolhidos pelo Conde Zinzendorf, inspirados pelas missões de alcançar países distantes, e eles começam a ser enviados, bancados pelo Conde Zinzendorf, e eles atingem, naquela época, olha só algumas regiões que eles atingiram. As Índias Ocidentais, que é o nosso Caribe. Vocês lembram que a Colombo queria descobrir um novo caminho para as Índias, e ao chegar nas Américas, na verdade, a América Central, ele pensa ter chegado nas Índias, então ali é chamado de as Índias Ocidentais. Eles vão até a Groenlândia, Ilhas Virgens, tribos indígenas americanas, o Egito, Labrador, Espanha, Ceilão, Romênia, Constantinopla, Suriname, Costa do Ouro, África do Sul, Argélia, Guiana, Jamaica, Antígua, Austrália, dentre outros lugares que esses homens e essas mulheres se doaram para fazer missões. Alguns deles se vendiam como escravos para entrar dentro daquela nação. Esse é o avivamento moraviano, e ele perdura aí por 100 anos, esse avivamento, atingindo várias nações. A história vai fazer aqui algumas ligações muito interessantes, eu queria que você prestasse atenção. John Wycliffe, que nós já falamos, pré-reformista, inspirou John Hus, que por sua vez profetizou sobre Lutero. Zinzendorf estudou na universidade que Lutero iniciou a reforma protestante. Spener, que é o pai do pietismo, foi padrinho do Conde Zinzendorf. A maioria dos moravianos, auxiliados por Zinzendorf, eram russitas, ou seja, discípulos de John Hus. Os valdenses, lá de Pedro Valdo, os valdenses se uniram aos russitas, formando a igreja conhecida como a Igreja dos Irmãos Unidos. E John Wesley, daqui a pouco nós vamos falar sobre ele, foi inspirado pelos moravianos em uma viagem que ele faz para os Estados Unidos. A sua fé foi revolucionada por causa dos moravianos. E aí nós temos então, dentro do avivamento pietista, John Wesley, pode passar a próxima? John Wesley surgindo, essa já tinha que ter passado, pode passar a próxima. John Wesley vai surgir como pai do movimento metodista, as igrejas metodistas. Esse homem foi inspirado pelos moravianos.
ele foi tocado pela fé dos moravianos. Dizem que na viagem que ele vai para os Estados Unidos, alguns moravianos estão ali no barco, uma grande tempestade vem, todos estão apavorados, entendendo que vão perder a vida, e os moravianos continuam alegres, cantando, celebrando, fazendo seus cultos, e ele fica intrigado com aquilo, vira para um deles e diz assim: você não ficou com medo? Ele falou: não, graças a Deus eu não fiquei com medo. Ah, mas as mulheres de vocês, os filhos de vocês, não, fiquem preocupados, eles não têm medo de morrer. E aquilo chocou a vida dele. Ele falou: gente, que Deus é esse que eu ainda não conheço? Quando ele volta para a Inglaterra, ele tinha ido para os Estados Unidos, quando ele volta para a Inglaterra, ele encontra um bispo moraviano, e ele pergunta para ele: o que eu devo fazer, porque eu não tenho a fé que vocês têm. E ele diz: olha, pregue sobre a fé, mesmo que você não tenha ela, pregue sobre a fé, continue pregando, mesmo que você não tenha, um dia ela vai tomar conta do seu coração, e depois que você tiver essa fé, continue pregando sobre a fé. E assim John Wesley fez, um homem que mexeu com as estruturas da Inglaterra. Juntamente com ele, contemporâneo de John Wesley, nós temos aqui o pregador do ar livre, o pregador das multidões, o que principiou esse processo de pregar nas praças, pregar ao ar público, que é George Whitefield, contemporâneo de John Wesley. Dentro dos Estados Unidos, o evangelho chegou nos Estados Unidos, vai surgir aqui, dentro do movimento pietista, Jonathan Edwards. E esse homem, ele mexeu nos Estados Unidos, foi conhecido como o pai do grande despertamento. Um sermão dele famosíssimo: pecadores nas mãos de um Deus irado. Quando esse homem pregava esse sermão, dizem que a multidão que o ouvia, eles enxergavam literalmente as almas deles caindo no inferno, e eles, desesperados, corriam para frente para entregar as suas vidas para Jesus. Jonathan Edwards. Juntamente com ele, quase contemporâneo dele, Charles Finney, um homem que não só foi um pregador de excelência, mas que mexeu na política dos Estados Unidos e foi conhecido como pastor abolicionista. E aí nós chegamos aqui no século XX, saindo do século XIX, entrando no século XX, nós temos o grande avivamento pentecostal. E aqui vão surgir dois homens importantíssimos. Primeiro, no país de Gales, o galês Evan Roberts. Evan Roberts, que surgiu aí no início do século XX, ele vai trazer a experiência do batismo no Espírito Santo. É só agora, no século XX, 100 anos atrás praticamente, que a igreja começa a experimentar o batismo no Espírito Santo, que a igreja primitiva tinha experimentado em Atos capítulo 2. E um dos responsáveis por isso é Evan Roberts. E esse homem diz que pregava, e multidões vinham aos pés do Senhor, eram cheios do Espírito Santo, batizados no Espírito Santo, e um grande avivamento aconteceu no país de Gales. Isso no velho mundo. No novo mundo, um negro, cego, por causa de uma doença que ele adquiriu, Seymour, ele vai abrir uma igreja em Los Angeles, na Califórnia, conhecido depois como o avivamento da Rua Azusa, um barracão que estava abandonado, uma igreja antiga que tinha sido fechada. Ele abre ali, e há um mover tremendo do batismo no Espírito Santo, e Deus começa a usar esse homem, esse negro, cego. Deus usa os vasos de barro para que a glória dele se manifeste. E o avivamento pentecostal tem resultados até os dias de hoje. A Shalom Comunidade Cristã aqui em Uberlândia é resultado do avivamento pentecostal. O pastor Ari, quando vem para o Brasil, ele é de uma igreja tradicional, mas quando ele chega no Brasil, ele experimenta do mover do batismo no Espírito Santo. Ele conta isso no seu livro, como é que chama o livro dele, gente? História de Amor, uma história de amor? É isso que é o livro dele? Uma história de 50 anos, né? Uma história de amor, ele vai contar sobre isso, e aqui ele experimenta do batismo no Espírito Santo. Então a Shalom Comunidade Cristã é resultado do avivamento pentecostal. Várias outras igrejas surgiram por causa desse avivamento. A Assembleia de Deus veio do avivamento pentecostal. A congregação cristã, não só no Brasil, mas no mundo, veio por causa do avivamento pentecostal de William Seymour.
E aqui, só destacando, antes de nós fecharmos aqui a palavra, outros avivamentos que surgiram no século XX, o avivamento das Ilhas Hébridas, com Duncan Campbell, por volta de 1947, e também Dei Jianxu, conhecido antigamente como Po Yanshu, que iniciou a sua igreja por volta de 1950, 1958, hoje a maior igreja local do mundo, com quase 1 milhão de membros, a igreja de Po Yanshu, de Dei Jianxu, em Seul, na Coreia. E esse homem foi também um homem que foi mexido pelo mover, pelo avivamento pentecostal. Podíamos citar vários outros, mas a pergunta nesse final de palestra para nós é: qual é o segredo que o Senhor Jesus tem para nós, para que nos nossos dias, na nossa geração, nós possamos experimentar um avivamento tão grande quanto os que passaram, ou quem sabe até maior? O Senhor Jesus tem 2 segredos para nós, e eu quero compartilhar aqui esses 2 segredos no final dessa palavra com vocês. O primeiro segredo de Jesus para nós é: Ele esvaziou-se de si mesmo. O pessoal do louvor pode subir já. Primeiro segredo de Jesus: Ele esvaziou-se de si mesmo. Se nós queremos ser cheios de Deus, experimentar um grande avivamento, a primeira coisa que nós precisamos fazer é nos esvaziar, é irmos ao pó, é nos tornarmos vasos completamente vazios de nós mesmos, destituídos do pecado, da cobiça, das coisas desse mundo, para que nós possamos experimentar o mover de Deus. Por que Jesus, Ele revolucionou a história? Por que Jesus mudou a história para antes de Cristo e depois de Cristo? O primeiro segredo é: Ele esvaziou-se de si mesmo. Filipenses capítulo 2, dos versos 5 a 8, vai dizer que Ele, sendo Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Jesus foi se esvaziando, e diz o texto, Ele assumiu a forma de servo. Na continuidade do texto diz: e achando-se em semelhança de homem, porque Ele se faz carne, e reconhecido na figura humana, Ele não só se esvazia, mas Ele se humilha a si mesmo. Ele já está completamente humilhado, porque Ele veio como homem. Mas mesmo como homem, Ele começa um processo de descida. De descida. Quantos de nós queremos um caminho de subida? E Jesus nos ensina o caminho da descida. Ele saiu do Santo dos Santos, e Ele foi descendo do santuário para o pátio, para se envolver comigo, com você. Ele se humilhou, e diz o texto, Ele se tornou obediente até a morte. E que tipo de morte? Morte de cruz. O caminho de sucesso de Jesus foi o caminho de esvaziar-se de si mesmo, foi o caminho do grão de trigo. O grão de trigo que cai na terra, se não morrer, fica ele só. Ele sabia, se ele queria de fato muitos filhos, um grande avivamento que está durando até hoje, Ele precisava se esvaziar como grão de trigo. Eu coloquei aqui, Ele deixou sua casa, os céus ficarão vazios sem Ele. Ele deixou a destra do Pai. Ele abdicou, pode passando, volta um pouquinho, pode voltar um pouquinho, isso. Ele abdicou da sua coroa, Ele abdicou da sua autoridade, do prestígio, dos atributos, e Ele assume então a forma de servo. Ele se faz gente, Ele se torna semelhante aos homens, Ele é reconhecido na figura humana, Ele deixa a eternidade, Ele deixa o aspecto da eternidade, e Ele entra, Ele se submete nas leis que Ele próprio tinha estabelecido. As leis do tempo, do espaço e da matéria.
Ele se faz gente, ele entra no tempo, ele sai da eternidade. Nós vamos sair do tempo e entrar na eternidade. Quantos vão? Quantos vão sair do tempo e entrar na eternidade? Isso vai ser glorioso, maravilhoso. Mas ele sai da eternidade e ele entra no tempo. Ele se faz gente. Como homem, ele se humilha, porque ele nasce e é colocado num coxo. A Bíblia diz manjedoura, eu acho muito bonito esse nome, é um coxo mesmo. É um coxinho. O Rei dos Reis foi colocado num coxo. A palavra do Senhor diz que quando ele está em Jerusalém, o pai e a mãe falam: por que você fez isso, menino? Ele diz: mas eu precisava estar na casa do meu pai. Volta para casa. E diz o texto, ele é submisso. Maria e José são criaturas dele, mas ele se submete. Ele submete a Maria, ele submete a José, ele submete a João Batista. João Batista fala: eu preciso ser batizado. E naquele momento ele diz: não, convém cumprir toda a justiça. E ele se abaixa para que João Batista possa batizá-lo. Ele serviu a sua geração, ele atendeu a voz do aflito, do necessitado, ele serviu o seu tempo, a sua geração com o seu tempo, a sua moral com a sua retidão. Ele foi em lugares terríveis, ele foi em lugares que ninguém gostaria de ir. Ele serviu a sua geração com as suas mãos abençoando, com as suas palavras ensinando. Ele atendeu a solicitação de todo aquele que clamava por ele. Ele alimentou uma multidão. Ele serviu e amou seus discípulos até o fim. Ele se abaixou, colocou uma toalha de servo, pegou água e lavou os pés dos discípulos, porque ele sabia que o caminho do avivamento é o caminho de esvaziar-se de si mesmo. E ele lava os pés dos discípulos, e Pedro diz: não é possível que o Senhor vai fazer isso comigo. Aquilo chocou Pedro, ele falou: não é possível que o Senhor vai fazer isso comigo. E ele disse: se eu não puder lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Pedro fala: me lava todo, Senhor, me ajuda, me lava todo. E Jesus fala: não precisa ser lavado a não ser os pés. Naquele momento então o Senhor Jesus, ele parte o pão, ele dá da sua carne, ele dá do seu sangue, ele morre para que nós possamos ter a vida eterna. Lá no Getsêmani, aqueles que vão prendê-lo, um deles, Pedro corta-lhe a orelha, e esse homem vai levá-lo à morte. E ele pega a orelha e faz dele ali uma cirurgia plástica, ele abençoando aquele homem, mesmo no momento da sua morte. Ele serviu e se esvaziou até o fim. Ele consolou mulheres que choravam por ele, ele cuidou da sua mãe nos minutos finais da sua vida, ele salvou todos nós com seu sacrifício e perdão. E no último momento, quando ele não tinha mais nada, ele só tinha um último suspiro, ele só tinha um último fôlego, ele diz: está consumado, em tuas mãos, Pai, eu entrego o meu pneuma, fôlego, eu entrego o meu ar. Jesus morreu completamente vazio. Quantos querem um avivamento? Nós precisamos nos esvaziar. Mas o segundo segredo de Jesus, nesses minutos finais, é que ele não só se esvaziou, mas ele foi cheio do Espírito Santo. Porque se nós nos esvaziarmos, o Espírito Santo encontra morada. Se nós nos esvaziarmos, o Espírito Santo encontra lugar. Quantos querem ser cheios do Espírito Santo? Você pode ficar de pé? Eu quero que você leia essas últimas palavras de pé comigo. Ele foi cheio do Espírito Santo. A plenitude do Espírito Santo veio sobre ele nos céus quando ele foi batizado. Os céus se abriram. E por que a plenitude veio sobre ele? Porque ele estava vazio, ele se esvaziou. Ele foi cheio do Espírito Santo porque ele se esvaziava em oração. E ali o Espírito Santo enchia ele, porque ele era um homem de oração. Ele foi guiado pelo Espírito Santo, porque a Bíblia diz que quando ele foi cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo o guiou para o deserto e para todo o ministério de sucesso que ele teve. Jesus não ia em lugar algum, a não ser guiado pelo Espírito Santo. Quantos querem avivamento? Então coloca a mão no seu coração e diga: eu preciso ser cheio e ser guiado pelo Espírito Santo. A palavra do Senhor diz, no final,
Pedro é chamado na casa de Cornélio, e Cornélio então recebe Pedro, e Pedro começa a dizer para Cornélio: você não conhece Jesus? E as palavras de Pedro para Cornélio, se for possível, colocar aqui essas últimas passagens, para nós refletirmos sobre elas, passagens da Bíblia. Atos capítulo 10, versículo 37 e 38, Pedro fala assim para Cornélio: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, e por causa disso ele andou em toda parte, fazendo bem, libertando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Deus era com ele. Quantos querem libertar Uberlândia? Quantos querem libertar essa nação? Então nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Jesus chega em Nazaré e diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, e Ele me ungiu. Coloca a mão sobre a sua cabeça. O Espírito do Senhor Deus está sobre ti nessa noite, e Ele quer te ungir nessa noite. O Espírito de Deus quer ungir você, para que você possa pregar aos quebrantados de coração, você possa pregar aos pobres, trazer libertação aos cativos, pôr em liberdade os algemados e oprimidos, dar vista aos cegos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Vamos pedir isso a Ele nesses minutos finais. Vamos cantar uma canção buscando isso dEle. Camila, você pode nos dirigir numa adoração? Quero que você se entregue agora ao Senhor. Se você quiser sair do seu lugar, vir à frente e dizer: Senhor, eu quero me esvaziar. Para ser cheio, eu preciso me esvaziar, eu preciso me entregar, eu preciso estar completamente vazio de mim mesmo, do meu egoísmo, dos meus desejos, da minha vontade, do meu achismo, do meu querer, das minhas ideias. O Brasil tem passado o que tem passado, porque homens querem ser cheios de si mesmo. Vaidade, egoísmo, ganância, corrupção. Deus quer revolucionar essa terra. Deus quer revolucionar essa nação através de homens e mulheres vazios de si mesmo, vazios de si mesmo. Jesus disse: se eles tomarem a tua capa, entrega a túnica também. Fica vazio das coisas desse mundo, porque você será cheio de Deus. Não se prenda às coisas desse mundo. Perdoa. Quantas vezes Jesus disse Pedro: quantas vezes eu vou perdoar? 7? Jesus: não, perdoa 70 vezes 7. Se esvazia da ira, da revolta, se esvazia da indignação, se esvazie de si mesmo. Porque hoje, se nós formos fechados no trânsito, nós queremos matar, nós queremos correr atrás, nós queremos os nossos direitos, bater no peito e dizer: eu mereço. O Senhor está procurando pessoas vazias. O Senhor está procurando pessoas vazias, vasos vazios, para que Ele possa encher. Não tem como o Espírito Santo encher aquele que está cheio de si mesmo. Chorabacanta labachai. Deixa a unção de Deus tocar a tua vida nessa noite. Fique livre. Nosso amigo Santo Espírito, faça dessa canção a sua oração nessa noite. Irala cantarabaxere andalamacai. aquecer os corações. Mais de ti, oh Deus. Vem com cura em todo o seu poder. Oh Espírito, Espírito. Vem
diga para Ele. O que dizer, o que fazer quando Ele vem. Deixa Ele encontrar lugar. Aqui, Será que a casa está vazia de si mesmo? mais que ser bem-vindo, Diga para Ele, me enche. nós te desejamos outra vez. Chora, Maria. Aqui, Seja cheio. Sopra. o que dizer, o que fazer Sopra. quando Ele vem. Gira, bala, cantarabaie. Oh. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Mergulha nele. Mergulha nele. Quanto mais vazios, mais cheios do Espírito. Deixa Ele te encher. Entra na presença dEle. Espírito, Espírito, Espírito. Esperamos pelo céu soprar. Sobra, 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 Deus. Mais e mais e mais e mais e mais e mais. Com seu óleo venha nos ungir. Deixa Ele tomar conta do teu coração. Com seu fogo vem nos batizar. Encontra lugar, Espírito. O que dizer, Que fazer? o que fazer quando Ele vem. E mais e mais e mais. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Aqui, declare, chame Ele. O que dizer, o que fazer quando Ele vem. Busque, busque, você encontrará. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra Mais, vez. mais, 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 mais. Ele está nesse lugar. Aqui te desejamos. Ele está nesse lugar. Línguas como de fogo. Línguas como de fogo. Outra vez. Repousou sobre cada um deles. Porque eles estavam vazios de si Enche-nos mesmos. com os teus Línguas de fogo. Calá, amarela, lá. Ei, deixa Ele encher você. Peça para Ele. De novo. Peça para Ele. Oh. Seu povo ama-te mais uma vez. De novo, faz de novo. Meu povo. Seu povo ama-te. Te adoramos, Senhor. Aqui
te ser bem-vindo. Nós te desejamos outra vez aqui. Você pode erguer as suas mãos para os céus. O que dizer? Nós te adoramos, Espírito Santo. Aleluia. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. A última vez, faz de novo. Faz de novo, faz de novo. O seu povo clama-te mais uma vez. De novo, faz de novo. O seu povo clama-te mais uma vez. De novo. Oh, Senhor, vem mais forte neste lugar. Mais uma vez. De novo, faz de novo. O teu povo clama-te mais uma vez. De novo, faz de novo, Senhor. E o que dizer? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos, Espírito Santo. Te desejamos, Espírito Santo. Te desejamos. Te desejamos, Senhor. Vai de novo, é bem-vindo aqui, é bem-vindo aqui. Oh, aleluia. Faz de novo, Espírito Santo. Aqui está a tua juventude clamando de novo. Mais uma vez. De novo. Faz de novo. O seu povo clama-te. Você pode colocar uma das suas mãos no seu coração. Aleluia. Vem mais forte, Yeshua. Nós profetizamos vida. Nós profetizamos um avivamento que começa dentro de nós, que traz mudança, que traz, ó Deus, um novo estilo de vida. Vem, Senhor, Yeshua, vem trazendo vida, vem trazendo vida.
mão no teu coração assim. Diga: Espírito Santo. Diga com fé, diga: Espírito Santo, eu estou pronto. Eu me esvazio nessa noite, para que eu seja cheio. Fala mais forte: para que eu seja cheio do teu Espírito, da tua presença, do teu amor. Erga a tua mão direita para o céu e diga: Espírito Santo, eis-me aqui. Me encha, me faz de novo na minha vida. Faz algo novo na minha vida. Eu quero fazer a última oração nessa noite. Você talvez está aqui nessa noite pela primeira vez, ou você está voltando aos caminhos do Senhor, e você decide entregar a sua vida para Jesus. Você que diz: Senhor, eu cansei de fazer tudo do meu jeito, mas a partir de hoje eu quero ser cheio da tua presença. Eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Se você deseja que a sua vida seja diferente a partir de hoje, algo novo aconteça, e se você quer voluntariamente convidar o Senhor Jesus, eu quero que você coloque a mão no teu coração, e juntamente com toda a rede de jovens, toda a juventude Vox Day, nós vamos repetir essa oração após mim, pedindo ao Espírito Santo, a Jesus, para se tornar o Senhor e Salvador da nossa vida. Você pode colocar a mão no coração e fechar seus olhos, toda a rede, com toda a sua voz, com toda a sua força, com todo o teu coração, diga: Senhor Jesus. Diga mais forte: Senhor Jesus, nesta noite eu me esvazio de mim, eu me esvazio de tudo aquilo que me separava do Senhor, e eu abro meu coração para receber o Senhor e o teu Espírito Santo, para que a partir de hoje o Senhor me guie, o Senhor conduza a minha vida, perdoa os meus pecados, lava-me com teu sangue, me encha do teu amor, me encha da tua paz, em nome de Jesus. Escreve o meu nome no livro da vida e aviva-me para todo sempre, em nome de Jesus. Amém? Tem alguém que fez essa oração pela primeira vez aqui, que você entregou sua vida para Jesus? Você está disposto a viver um novo tempo na sua vida? Dá um tchau para mim aqui. Aleluia. Junto com a pessoa que te convidou, eu quero desafiar você a experimentar esse avivamento na sua vida. Eu quero que você saia do seu lugar, suba aqui comigo. Eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida, eu quero te dar uma palavra nessa noite. Você pode fazer isso? Amém? Junto com a pessoa que te convidou, não tenha vergonha. Essa é a noite que o Senhor preparou para você. Amém, glória a Deus. Seja bem-vindo para cá. E se tem mais alguém, você que está retornando para os caminhos do Senhor, sai do teu lugar. Eu quero orar por você aqui na frente. Aleluia. Pode ficar aqui de frente para mim, por favor. Nós queremos dizer que nós estamos muito felizes de vocês duas estarem aqui nessa noite. E eu quero te dar uma palavra dizendo que o Senhor preparou para vocês estarem aqui. Como foi pregado aqui nessa noite, o Senhor Jesus, Ele não está só lá no céu, mas o Espírito dele está aqui agora. E se você convidou Ele para entrar no seu coração, Ele está aqui. Amém? Coloca a mão no seu coração e fala assim: Ele está aqui. Amém? Eu quero orar por você. Estenda a sua mão para cá. Senhor Jesus, nós abençoamos aqui essas preciosas vidas que o Senhor trouxe aqui nessa noite. Pedimos que o Senhor cele algo novo a partir de hoje. Que a Tua presença, Senhor, inunde poderosamente a vida delas. Que elas nunca mais sejam as mesmas. Que elas sintam a partir de agora mais forte o Seu amor, a Sua bondade, o Seu perdão, em nome de Jesus. Olha para mim, que bênção que vocês estão aqui. Há 16 anos atrás eu fiz uma decisão como essa, uma oração simples como essa, pedindo Jesus para entrar na minha vida. Minha vida nunca mais foi a mesma. Estou dizendo que meus problemas não acabaram não. Problemas, lutas virão, mas agora sabe o que é diferente? Eu agarrei na mão de Jesus. Nós agarramos nas mãos de Jesus, e Ele tem nos ajudado a vencer dia após dia. E um dia nós esperamos vamos morar no céu com Ele. Você crê nisso? Amém? E além de vocês terem tomado essa decisão por Jesus nessa noite, vocês recebem um outro presente.
que é a família de Jesus, a família de Deus, a casa de Deus. Eu quero que vocês irem para trás lá, ó. Não dá pra recebam fugir. a sua nova Glória a Deus. Ó, nós queremos mais 5 minutinhos de atenção de vocês. Você vai acompanhar aqui a nossa irmã. Nós queremos anotar os seus pedidos de oração. Queremos te dar um presente. Você gosta de presente? Quem gosta? Amém? Você não dá 5 minutinhos para nós? Então segue aqui. Ali o nosso irmão, por favor, vai te entregar lá. Pode descer pela rampa. Estenda a sua mão para cá, juventude. Senhor, obrigado por essas vidas tão preciosas. Que a semente que hoje foi lançada possa